anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje a arte entrou na comunidade de uma forma diferente. E eu digo isto olhando para aquilo que faço todos os dias, que trabalho num agrupamento de escolas e olho para aquilo que nós lá fazemos e a arte entra todos os dias. Ainda há bocadinho, aqui numa conversa informal, dizíamos que hoje as escolas articulam com dimensões artísticas que antes não faziam. E por isso nós hoje temos, por exemplo, na minha escola, um artista residente que provoca os miúdos, provoca os jovens nesta dimensão artística. Por isso, à Câmara Municipal de Abrantes e aos organizadores, muitos parabéns pela escolha do tema. Hoje, a nossa ação é arte, educação e compromisso comunitário. E temos connosco 3 ilustradores que eu vou fazer a apresentação de uma forma muito resumida, porque já lhe pedi a autorização para isso, embora os currículos de cada um sejam muito extensos. E também vou pedir a cada um que façam um esforço de não ultrapassarem os 20 minutos. A referência são 20 minutos para depois podermos conversar um bocadinho no final. E então, para abrir, e eu não vou seguir a ordem que tem no programa, para abrir um bocadinho, para abrir a nossa conversa, eu vou apresentar o Paulo Pires Duval. O Paulo Pires Duval vem-nos falar de um tema que é dilatar a vida, as artes e a formação da atenção. E o Paulo Pires Duval é comissário do Plano Nacional das Artes. Eu próprio estamos a fazer alguma coisa em articulação com este plano do Plano Nacional das Artes. É ensaísta e curador e é licenciado e mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem obra publicada, participou numa quantidade de eventos, participou e fez parte de júris de uma quantidade de eventos, mas, como eu lhe tinha pedido que não ia perder muito tempo, vou dar já a palavra. A plateia é sua. Muito obrigado, Zé António, e agradeço ter reduzido. Normalmente a leitura das biografias é a parte mais chata, em que nem nós, os biografados, nem as pessoas que estão a ouvir, tantas vezes ganham alguma coisa com isso. E, portanto, aquilo que é fundamental no que o Zé António acabou de dizer é sublinhar a minha formação em Filosofia. E, portanto, é uma alegria imensa estar no Festival de Filosofia em Abrantes. Muitos parabéns à Câmara Municipal, ao Sr. Vereador e a todos os membros da organização deste encontro. É um privilégio saber que há aqui um Festival de Filosofia e que o tema deste ano é a arte e a cidade. E aí esta ligação que também foi sublinhada ao Plano Nacional das Artes, de que sou comissário desde 2019. E que temos estado a trabalhar juntos com muitos municípios e escolas neste território. Gostava também de sublinhar que a minha relação, só para poder também perceber o que vou dizer a seguir, na noção de compromisso, a minha relação com as artes, que começou, obviamente, no sentido da fruição e da formação a partir delas. Eu vou sublinhar a noção da formação da atenção, que as artes permitem. Permitiu também encontrar um outro modo de pensar e fazer filosofia. Ou seja, eu, enquanto curador de exposições, organizador de exposições, senti que encontrava aí também um campo para continuar o meu trabalho filosófico, a minha investigação filosófica, de um outro modo. E se eu me sinto radicalmente, no sentido de raiz, professor, e neste caso professor de filosofia, é uma continuação do trabalho filosófico, aquilo que fiz enquanto curador de exposições, aquilo que faço quando escrevo um texto para uma exposição e, de outro modo, o Plano Nacional das Artes e o que está por trás dele. Porque o que está por trás dele é, no fundo, juntar arte,
a educação e o compromisso comunitário, que é o título desta sessão. Chamei a esta minha apresentação Dilatar a Vida e espero que ao longo destes 17 minutos consiga explicar o que quero com isto. E queria começar com o retomar uma pergunta que é fundamental e que no seu início a resposta foi negativa e o propósito foi expulsar os artistas da cidade, que é, na República Ideal, qual é o lugar para os artistas? Na cidade, qual é o lugar para os artistas? E se a resposta platónica é não há lugar porque eles são enganadores, e, portanto, é preciso afastá-los porque eles não nos permitem relacionar com a verdade, a minha resposta vai ser precisamente outra. Se queremos compreender o que cada um é, e, portanto, o conhecer-se a si mesmo socrático, ou seja, o mesmo conhecer a si mesmo socrático, a única forma é sair de nós em direção às manifestações culturais para podermos regressar a nós, já outros e mais dilatados. Essa vai ser a tentativa que aqui vou fazer. Portanto, a resposta não é, neste sentido, qual o lugar das artes na cidade, e na cidade podemos dizer na escola, na comunidade. Qual o lugar não é para entreter, como podíamos também pensar, mas para formar a atenção. Naquele sentido que sublinhava, do conhece-te a ti mesmo, neste conhecer-se a si mesmo, não como algo que já se é, mas como aquilo que se pode vir a ser. Ou seja, o conhece-te a ti mesmo não pode ser pensado só com um olhar para si, umbiguista, não é, para o meu umbigo, para perceber o que eu já sou. Aquilo que as artes, o património, a cultura nos permite é descobrir nesse manancial que é um depósito da humanidade, nesse depósito da humanidade, possibilidades de nós que nem sabíamos que tínhamos. Essa saída de nós é que é determinante na relação com as artes e com a cultura em geral, que é perceber que elas não são apenas um espelho do que nós já somos, mas permitem-nos ver o que podemos ser e que nem sabíamos que podíamos ser. Portanto, há aí um encontro com a humanidade em nós, com a nossa própria humanidade, com um alargamento, um dilatar, usando a expressão que vou tentar que percebam agora de onde vem. É que a palavra dilatar está muito próxima da palavra atenção. Atenção no latim vem de ad tendere, que significa alargar em direção a, ou estender-nos em direção a. E nesse sentido de alongar em direção a, da atenção, percebemos que uma atenção é um modo de dilatação. Um modo de dilatarmos, de nos dilatarmos. E, nesse sentido, dilatar, por um lado, a vida. E percebemos isso facilmente também com outras experiências. Estou agora a falar na relação com as obras de arte, mas percebemos como a dilatação é qualquer coisa que entendemos muito próxima da experiência do amor e da paixão e da experiência da alegria. A alegria dilata a vida, ao contrário da tristeza que parece fechá-la. E nesse sentido, a dilatação que as artes, a relação com as obras de arte e mais a atenção permite, tem a ver com o tempo e o espaço, sim, mas com a abertura de outro tempo e de outro espaço. Ou seja, o dilatar a vida significa aqui, do ponto de vista, por exemplo, temporal, que a nossa vida não está fechada só no presente, no aqui e no agora. Na relação com as artes, com o património, com a cultura, e aqui os patrimónios no plural, e sem querer estabelecer hierarquias entre popular, erudito ou de massas, atravessando-os, nós percebemos que a relação com o tempo é a da construção de uma noção de historicidade, de relação com a história, com o passado, com uma consciência histórica que nos é determinante. Perceber que todos os tempos estão neste presente, e basta andar por esta cidade, como eu fiz antes de chegar aqui, para perceber como estas camadas estão todas debaixo dos nossos pés. E, por outro lado, que não é apenas em relação ao passado, como qualquer coisa que já foi, ou que já deixou de ser, mas há também uma dilatação em relação ao futuro. Ou seja, a atenção permite dilatar em relação àquilo que ainda não é,
ou seja, em direção àquilo que ainda não existe. Por exemplo, pensamento utópico, as grandes utopias. As grandes utopias são forma, e a utopia, não podemos esquecer, é uma obra de arte, é uma obra literária. Aquilo que estamos a ler é isso, não mais do que uma ficção. Mas essa ficção aquilo que permite é abrir possibilidades neste real, aqui e agora, e não apenas como qualquer coisa que ainda não existe. Já está a existir, é um enclave aqui e agora. E, portanto, dilata-nos também já o presente. Ou seja, perceber então que há uma dilatação do tempo, que a atenção permite, mas há também uma dilatação do espaço, da própria geografia. Já todos fizeram viagens a sítios onde nunca foram fisicamente, porque um filme o permitiu, porque uma música os lembrou, ou porque um livro lá vos fez chegar, ou uma fotografia, ou uma obra de arte. Espaços, volto a repetir, que podem existir geograficamente e outros que nós sabemos que foram criados pelos artistas, pelos escritores e que dilatam o nosso mundo. Ou seja, a vida humana não é só feita de factos. E essa abertura que é dada à vida humana através da atenção e através das artes é determinante. Dizia que se dilata a vida, e posso dizê-lo de outra maneira, dilata-se o mundo. O mundo aqui entendido como Heidegger o entendeu, como horizonte de possibilidades. O mundo não é um mundo de factos brutos, como há pouco dizia, o mundo de cada um é o seu horizonte de possibilidades. E o que faz a arte, se não rasgar nesse horizonte de possibilidades fendas? Ou seja, naquilo que é o nosso pequeno mundo, e todos transportamos um pequeno mundo, ser capaz de abrir aí uma fenda é o grande objetivo de uma obra de arte. Nesse sentido, usar uma palavra que nos últimos tempos me tem interessado, um conceito que me tem interessado e que julgo que ajuda a explicar o que é a escola, portanto a educação, e o que a cultura permite também na vida humana, que é indestinar. Ou seja, se chegamos e nascemos lançados no mundo numa determinada família, numa determinada situação social, económica, com um horizonte determinado, aquilo que a escola tem de fazer é indestinar esse destino aparentemente traçado. Aquilo que a cultura faz é indestinar esse destino aparentemente traçado. E sermos capazes de não o esquecer é determinante para podermos perceber que escola é que queremos e que papel tem a cultura na nossa sociedade. Então diria que as artes têm um papel fundamental de indestinarem os indivíduos e indestinarem as comunidades, a cidade. Indestinar o que significa? Significa ser capaz de perceber que, por exemplo, no caso da escola, e julgo que o campo cultural poderemos dizer o mesmo, tem de ser a abertura de um tempo liberto, de um tempo livre. Tempo livre para poder ser, e para poder ser outra coisa que não se é ainda. E nesse sentido, as tais possibilidades de si que cada um tem e que nem sabe que tem. Nós chegamos carregando um pequeno mundo. Como é que esse pequeno mundo pode ser alargado? Mundo aqui como horizonte de possibilidades. Como é que esse horizonte de possibilidades pode ser alargado? Pode ser dilatado. Portanto, já perceberam que a palavra intestinar, ou o conceito de intestinar e o conceito de dilatação estão muito próximos. A intestinação, este intestinar, é um modo de ser capaz de quebrar os constrangimentos com que chegamos, ou com que somos, porque tem a ver com o ser que somos, e alterar isso que à partida seria um destino. Isso que à partida seria o que somos ou vamos ser. Mas queria sublinhar, porque o meu tempo já está a passar, o que pode a atenção. E a palavra atenção tem dois sentidos
próximos, mas ainda assim bastante distintos e que, no fundo, condensam aquilo que na sociedade ocidental, na cultura ocidental, percebemos como determinante em termos culturais, que é a ação e a contemplação. A palavra atenção, nós usamos-la para falar da contemplação, quando estamos a contemplar alguma coisa, quando estamos a dar atenção a alguma coisa. Portanto, tem a ver com uma espécie de hospitalidade, podemos aceitar, receber o que estamos a ver, o que estamos a ouvir, ou seja, há qualquer coisa de hospitalidade naquele que é atento, ou está atento. Portanto, a atenção implica isso, e implica isso de uma forma ativa, uma forma muito ativa, mas nós usamos a palavra atenção para falar de alguém que é atencioso com outros, ou seja, que cuida de outros ou de outras coisas. Não é? Ou seja, nós usamos também a palavra atenção, obrigado pela atenção. Quando usamos, por exemplo, esta expressão, obrigado pela atenção, não é só para essa pessoa estar atenta àquilo que eu estou a dizer, mas porque fez qualquer coisa em que isso de estar atento se viu também na prática. Eu, por exemplo, ontem fiz uma conferência e estava com a boca muito seca e não havia uma garrafa de água em cima da mesa. E alguém da organização percebeu isso, ou seja, estava atento e atenciosamente veio trazer um copo de água. Portanto, não é apenas a contemplação e ver e perceber, mas o passo seguinte, que é o que é que isto implica que eu faça na minha vida e que eu mude na vida dos outros também. E aí tem a ver com o compromisso comunitário que está no título desta sessão de hoje. Ou seja, esta atenção, esta dilatação da vida tem que nos fazer agir, tem que nos fazer mexer, tem que nos fazer mover. Não podemos ficar contentes com o estado das coisas. E esse passo seguinte é assim uma espécie de dimensão ética da atenção, uma dimensão política da atenção. Polis aqui no sentido da cidade, não é? Ou seja, de que maneira é que a atenção implica depois também este passo seguinte. Aliás, a Sofia de Melbrenner diz isso em relação à poesia. A poesia é uma ética, uma moral, diz ela, usa a palavra moral, porque se damos atenção ou se estamos atentos ao esplendor do mundo, temos que também ser capazes de estar atentos ao sofrimento do mundo e aí dar-lhe uma resposta. É uma espécie de continuidade. E é nessa dupla noção de atenção que eu gostava de... E são as duas formas de dilatação. Uma, diríamos, interior e a outra, exterior. E elas implicam-se uma à outra. Eu aí sou muito hegeliano. Não há interior sem exterior, exterior sem interior. E nesse modelo nós percebemos então que há um cuidado que o mundo exige de nós. Há um cuidado que a vida exige de nós. E, portanto, neste compromisso comunitário, na educação, e de que maneira é que estamos a educar, por exemplo, para um mundo democrático ou para uma sociedade democrática, que voz é que estamos a dar? Eu fiquei tão contente de ver, logo na segunda conferência, dar voz aos jovens filósofos, porque é esse o modo e a maneira de poder empoderar cada um, capacitar cada um a tomar o seu lugar neste cuidado pelos outros e por cada um. E perceber, por outro lado, que o compromisso comunitário tem de ser, como estava a dizer, das artes e da educação pela comunidade, mas tem de ser da comunidade toda pelas artes e pela educação. Significa, se posso dizer, ou podemos dizer no título desta sessão, que este compromisso comunitário implica levar cada um de nós, cidadãos, a estarmos comprometidos na vida da comunidade, tem de ser também esta vida comunitária, esta vida da comunidade, a perceber que tem que se comprometer pelo trabalho dos artistas e pelo trabalho da educação, dos professores, das escolas. E é assim uma espécie de caminho duplo sentido. Vou dar um salto, adorava trabalhar esta questão hoje, mas não posso, é a questão da atenção. Nós, quando pensamos a atenção, por exemplo, no caso da escola, pensamos normalmente nos alunos que têm de dar atenção. Eu queria desmontar essa ideia que os professores têm que dar imensa atenção. E um bom professor tem que ser um ser atento. Atento a muito, atento a todos. E era nesse jogo de reciprocidade entre professor e aluno que eu ia centrar esta ideia do aprender a escutar, a ver e a dar atenção ao outro, portanto, a dilatar
e perceber que o sentido que nós podemos encontrar no mundo tem que ser um sentido comum. Ou seja, temos que deixar cair e desmontar e ajudar outros a perceber que educar não é transmitir conhecimentos já feitos. Educar implica uma construção que está a acontecer naquele lugar. E, portanto, não qualquer coisa já feita, mas qualquer coisa que está em acontecimento. E esse propósito é, então, deixar cair a ideia de educar como treinar, como treinamento, como transmissão de saber já terminado, para perceber o que está vivo e o que é que está a acontecer. E onde a vida estiver a acontecer, está a acontecer educação. Onde a vida estiver a acontecer, está a acontecer cultura. E, nesse sentido, perceber qual é o sentido, e desculpem aqui a repetição, mas a palavra é importante, qual é o sentido que se atribui ao património, por exemplo, pelas novas gerações. Que sentido lhe atribuem e que sentidos novos podemos aprender com eles? Que olhares se lançam sobre a arte ou as artes aqui no plural? E, portanto, neste sentido, perceber que há uma participação desejada de cada um para mudar também a noção da atenção que há pouco eu usei. Se pensamos muitas vezes a atenção como estar expectante, ou seja, estar disponível, não podemos deixar cair a noção da atenção como envolvermos, participarmos ativamente, mudarmos ativamente. Portanto, esta dupla ideia de atenção e, portanto, de dilatação é fundamental. Vê-se muito facilmente, por exemplo, nas alterações climáticas. Eu agora queria dar um salto para perceber como é que nós nos podemos responsabilizar pela cultura, pelas artes, da mesma maneira que nos vamos responsabilizando pela ecologia e pela questão das alterações climáticas. Vejam, uma coisa é eu dar uma aula sobre a forma como está a mudar o clima em todo o planeta e isso vai ter consequências. Posso dar uma aula sobre isso. Outra é ser capaz de entusiasmar de maneira a que os alunos se mexam para irem lutar para que isso não aconteça. São dois aspectos muito próximos um do outro, ou podem estar próximos um do outro, mas que são e têm consequências muito diferentes. Um, que é eu poder dar uma aula de ciências só sobre isto. Outro é de que maneira é que eu vou responsabilizar e consigo responsabilizar cada um daqueles que está à minha frente para que isto não continue assim. E às vezes basta um pequeno desvio para que isto aconteça, mas nem sempre existe esse desvio. Eu posso perguntar o mesmo, a diferença entre eu apresentar o património e esse património passar a ser visto por cada aluno como seu, que deve ser salvaguardado, deve ser trabalhado e deve ser protegido. A diferença entre falarmos das gravuras de Foscoa e meter os miúdos na rua a lutar para que as gravuras de Foscoa não sejam apagadas. Ou seja, não é... às vezes, na aparência, está muito próximo, mas há um desvio necessário que tem a ver com a responsabilização de cada um pela cultura de todos. Perceber que aquilo que estamos a falar não é qualquer coisa só de conhecimento e racional, mas tem a ver com a vida. E essa diferença nota-se, primeiro, por parte de quem ouve e na forma como depois atua. Há então um lugar para o artista na cidade, para terminar? Sim, esse lugar é fundamental. É o lugar de abalar, ou para abalar, os mundos que somos, os tais horizontes de possibilidades que trazemos, para encher de encanto as nossas vidas, também precisamos disso, para inquietar e abrir feridas quando necessário, para lavar o coração. Vinha a ouvir uma música agora no carro em que os cantores diziam, os músicos diziam que fazem músicas também para lavar o coração, e isso é fundamental. Para carpir uma dor ou um luto, e sentimos como as obras podem ser fundamentais aí, mas, sublinho, para formar a atenção, para dilatar a nossa vida e o nosso mundo e dar-nos possibilidades que antes não tínhamos. Nesse sentido, o tal conhece-te a ti mesmo socrático. Só nos podemos conhecer a nós próprios e por isso é que é fundamental as artes, o património, são fundamentais as artes, o património e a cultura na educação. Só nos podemos conhecer a nós próprios, sairmos de nós em direção a estas manifestações culturais, para regressarmos a nós, já outros. E aí precisamos das artes, na escola e na cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo Val. Cumpriu na íntegra o tempo e eu agradeço-lhe porque será importante ficarmos depois com um espaço de debate no final. E agora eu vou dar a palavra à Marta Martins, que é gestora cultural, é licenciada em Direito, é pós-graduada em Gestão Cultural nas Cidades e é mestre em Estudos de Cultura. Desde 2010 é diretora executiva da Arte em Rede, uma rede cultural com 16 anos de atividade e 18 associados, no âmbito do qual tem desempenhado funções de planeamento estratégico, gestão e programação cultural, desenho e coordenação de projetos intermunicipais e intersetoriais de âmbito europeu e nacional. A apresentação que vai fazer tem o tema A Arte Participativa como Pilar da Democracia Cultural. Plateia é sua. Obrigada. Preciso aqui de um aparelhinho. É só... Obrigada, Carlos. Boa tarde a todos. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui hoje convosco. Estou sempre aqui em Abrantes, verdade. Bem, vai ser muito difícil dizer alguma coisa inteligente depois disto, mas vou tentar, pelo menos, dizer alguma coisa minimamente relevante. Começo por esta citação do filósofo grego Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates, que dizia que um espectador ativo também se torna um cidadão melhor. E, portanto, o que vou falar hoje parte desta ideia. Eu vou falar-vos da arte participativa, que é algo que temos desenvolvido na Arte em Rede nos últimos anos, em variados projetos e modelos, e também aqui com o município de Abrantes, que é um dos sócios fundadores da Arte em Rede e com quem temos trabalhado há 16 anos. A participação ativa e também decidi falar de arte participativa nesta ligação entre arte, educação e compromisso comunitário. Arte participativa como elemento na construção da cidadania, na construção da cidade, na construção de comunidade. A participação ativa dos cidadãos na vida cultural é, então, um elemento-chave de uma democracia cultural robusta, que, por sua vez, é determinante na construção de comunidades resilientes, inclusivas e sustentáveis. Não se trata apenas de garantir o acesso a uma oferta cultural diversificada, mas assegurar que todos os cidadãos e cidadãs têm também a oportunidade de criar, de experimentar, de aprender, de propor e de que não existem barreiras físicas, sociais, económicas e intelectuais à ampla participação na vida cultural das cidades. A participação cultural contribui para uma maior motivação e para uma maior capacidade para uma melhor participação cívica, porque proporciona o diálogo entre diferentes grupos e gerações, cria um maior potencial de reconhecimento mútuo e de cooperação. A cultura é uma importante para estabelecer pontos de encontro, para gerar empatia e respeito pelo outro. Promove sentimentos de pertença à comunidade, desenvolve novos sentidos coletivos, contribui para o fortalecimento do tecido social. E os governos locais, os municípios, são atores privilegiados na construção desta democracia cultural, construindo espaços, desenvolvendo processos para que esta participação aconteça, promovendo o debate democrático e a tomada de decisões partilhadas. Então, arte participativa, o que é isto da arte participativa? O que é isto da participação nas artes? Na Arte em Rede temos desenvolvido alguns projetos que estimulam a participação ativa dos cidadãos na cultura e nas artes. Esta participação pode assumir diferentes formas e modelos. Não há necessariamente uma hierarquia entre elas, entre
entre estes diferentes níveis de participação é, sobretudo, um aumento progressivo de intensidade. A primeira é a condição, digamos, tradicional de espectador, de público que assiste a uma obra de arte pré-concebida, sem qualquer compromisso, a não ser o da sua própria interpretação. A segunda, estamos num nível de envolvimento progressivo, como participar numa fase de pesquisa para a criação de um objeto artístico, partilhando testemunhos, partilhando histórias, mas ainda sem influenciar realmente o processo criativo. A terceira proporciona ao público um papel na criação, um papel na programação, nomeadamente participando nas escolhas artísticas. É o caso, por exemplo, de uma iniciativa de que vou-vos falar um pouco mais à frente, de um grupo de cidadãos, de espectadores ativos, a que chamamos visionários, e que escolhe uma parte da programação cultural do seu concelho. A quarta modalidade é a cocriação. Os espectadores, os participantes, estão envolvidos na experiência de criação artística sob direção de um profissional, um artista. E a quinta poderia ser a possibilidade de ter os espectadores, enquanto artistas, sem supervisão hierárquica do ponto de vista artístico. Na Arte em Rede temos experimentado todas estas modalidades, com exceção da última. Portanto, há sempre um profissional, um artista, envolvido no processo. E todas têm provocado diferentes níveis de envolvimento, também de capacitação e de satisfação relativamente à experiência. Eu vou mostrar-vos alguns projetos para ilustrar de que é que estou a falar. Este projeto, Labor 2, do Teatro do Vestido, é talvez um dos projetos com um grau inicial de participação, portanto, em que houve uma pesquisa por parte da companhia em alguns municípios da Arte em Rede sobre a história do trabalho nestes lugares, e a partir daí foi desenhada a narrativa do espetáculo, construindo personagens ficcionais a partir de personagens reais. Este projeto, este espetáculo, Manual on Work and Happiness, com direção artística da Mala Voadora, e também, é também um exemplo de participação em que há uma clara proposta fechada, completamente fechada por parte do artista, um grupo de cidadãos locais, e que interpretam um texto escrito por um outro artista, por um dramaturgo e sob direção de um encenador. Este Omiri é um projeto muito recente do Vasco Ribeiro Casais, um projeto musical em que o Vasco esteve recentemente, durante 5 meses, a descobrir em Alcanena, Tomar e Pombal as músicas tradicionais, os sons tradicionais, os cantores daqueles concelhos, e a partir daí, misturando com a sua própria linguagem musical, música eletrónica, concebeu um espetáculo que cruza estas diferentes linguagens, estas duas realidades, e convidando também alguns destes músicos a partilhar o palco com eles. Estes dois projetos, este e o seguinte, fizeram parte de um projeto artístico de intervenção social da Arte em Rede, financiado pelo programa Partes da Fundação Carlos Gulbenkian, um projeto que trabalhou com jovens em diferentes situações de vulnerabilidade social durante 3 anos, e daí resultaram 3 objetos artísticos dirigidos por 3 equipas artísticas distintas. Este foi um deles, Histórias em Viagem, da companhia Radar 360, e onde aqui já existiu uma maior participação destes jovens na criação e concepção do próprio espetáculo. Portanto, houve uma efetiva participação durante todo o processo de residência em toda a narrativa do projeto, em toda a narrativa do espetáculo.
ainda que sob direção de uma equipa profissional que os encaminhava nas suas escolhas. Este aqui já, enfim, foi um dos projetos em que, efetivamente, o centro do projeto foram estas pessoas, portanto, estes 3 jovens do Val da Amoreira, que participaram neste projeto grande de 3 anos, que chamamos Odisseia, um espetáculo dirigido pelo encenador Rui Catalão, em que a direção dele era efetivamente mínima e tudo aquilo que era partilhado no palco era decidido, era concebido por estes três jovens. Um outro projeto, um projeto muito recente, também financiado pelo programa Partis, também um projeto de intervenção social. Nós aprendemos muito com o Odisseia e algumas questões que nos que levantamos durante o processo. Vou partilhar convosco no final algumas inquietações que, obviamente, estes projetos de arte participativa necessariamente levantam, e ainda bem que levantam e que as assumimos e as discutimos. Portanto, houve aqui, durante o projeto Odisseia, uma grande pressão para o resultado durante 3 anos, 3 objetos artísticos. Quando concebemos um novo projeto artístico de intervenção social, percebemos que tínhamos que focar-nos no processo, sobretudo no processo, na capacitação destes participantes, destas pessoas que estiveram durante 2 anos a receber formação em diferentes áreas artísticas e, no final, participaram num espetáculo dirigido pelo diretor artístico do projeto, Vítor Hugo Pontes, e no qual o espetáculo partiu efetivamente da história destas pessoas, daquilo que elas partilharam. A coreografia também partiu dos movimentos que eles foram experimentando e que foram também aprendendo ao longo de todo o processo de formação, a partir daí, obviamente, com a escolha dirigida por parte do coreógrafo sobre que material então utilizar para o resultado final. Este vou-vos falar muito rapidamente, porque resolvi partilhar aqui, é um projeto ainda a começar, mas porque algumas das inquietações que por vezes aparecem nestes projetos é a questão do tempo, é a questão também dos artistas não terem tempo para efetivamente estarem com as pessoas, com as comunidades, é também chegarem por vezes com propostas fechadas, e neste projeto, que é um projeto europeu, financiado pelo Programa Europa Criativa, que a Arte em Rede coordena e que está neste momento a iniciar, vamos produzir 12 novos projetos, 12 novos espetáculos, em que o desafio ao artista é, durante 4 residências, juntamente com as comunidades locais, com grupos de pessoas a que chamamos hosting communities, portanto, comunidades de acolhimento, vão trabalhar um tema muito amplo e com que todos se poderão relacionar e que poderá ser coisas mais filosóficas ou coisas mais concretas. Só a partir daí, desse contacto com o território, desse contacto com as pessoas e do trabalho em conjunto, é que vai nascer uma proposta artística que depois vai ser desenvolvida, então, a partir das residências de criação. E os visionários, de que vos falei há pouco, os visionários são grupos de espectadores ativos, portanto, pessoas sem ligação profissional às artes e que se encontram regularmente, moderadas, coordenadas por um programador ou um mediador local, e que visualizam em conjunto
uma série de vídeos de propostas na área das artes performativas e que discutem em conjunto e escolhem aquelas que gostariam de ver programadas no seu teatro, no seu concelho, na sua cidade, e em que contexto. Portanto, em que contexto, com que orçamento, para que público, enfim, assumem a função de programadores, de coprogramadores. Dizer-vos só que, enfim, voltando um bocadinho atrás, só porque antes de avançar para as questões éticas, estes projetos também podem ter objetivos específicos em termos de desenvolvimento de públicos. Portanto, eles são muito diferentes, como poderão ver, e temos muitos mais que estamos a desenvolver, vamos desenvolver no próximo ano, e que estão para trás também. E eles, por vezes, respondem também a necessidades específicas, a interesses do artista, mas também a interesses da arte em rede, a interesses dos municípios que neles participam. E podem ser diversos, podem ser objetivos de desenvolvimento de públicos, no sentido da consolidação de uma relação que já existe. Por exemplo, os visionários é um exemplo desses. Na maioria dos casos, as pessoas que participam nestes projetos visionários já têm algum interesse pelas artes, portanto, já são público. Portanto, o que se faz aqui é aprofundar essa relação entre os espectadores e os objetos artísticos, portanto, e a forma de olhar para um objeto artístico. Mas noutros projetos isso é evidente. Portanto, quando há uma convocatória para participar em determinados projetos, percebemos que são sempre as mesmas pessoas a participar. Portanto, há um aprofundar de uma relação que se torna cada vez mais exigente. Portanto, nestes casos é preciso também ter muito cuidado com as expectativas, ter muito cuidado com aquilo que se está a propor, porque nestes casos os participantes tendem a ser também mais exigentes relativamente ao seu papel e à sua capacidade de realmente decidir. E depois há outros objetivos de diversificação de públicos, portanto, chegar aos não públicos, como, por exemplo, nestes projetos de intervenção social, mas também noutros. E aí, para além de estratégias de mobilização específicas, é preciso também, sobretudo, ter em conta o processo, porque aí a experiência e os resultados, não tanto os resultados artísticos, mas os resultados sociais, são, efetivamente, o mais importante. Então, algumas questões éticas, algumas inquietações e reflexões que temos vindo a reunir e a discutir. Estes processos assentam na construção de relações que não são isentas de hierarquias e de transferência de poder e, portanto, suscitam-nos diversas inquietações, nomeadamente do ponto de vista ético. Especialmente quando estão em causa objetivos de transformação social, estas dúvidas são ainda mais prementes. Se entendermos a arte participativa como a arte criada por artistas profissionais e não profissionais, percebemos que há sempre um desequilíbrio, desde já de formação, de linguagem, de técnica, mas também, por exemplo, de remuneração, na medida em que o artista está a ser remunerado pela sua prestação profissional e, na maioria das vezes, os participantes não. Por outro lado, há também uma desigualdade de poder e de controle sobre o processo artístico, pois, por vezes, a proposta que chega é uma proposta concreta, fechada, com um objetivo artístico pré-definido. Outra questão mais profunda prende-se com as boas intenções dos projetos artísticos de transformação social. Por vezes, pretende-se transformar o outro sem o ouvir ou o incluir nesse processo de transformação. Mais uma vez, há aqui uma relação hierárquica e desigualdade de papéis e de níveis de decisão. Nos projetos artísticos participativos, um debate com o qual sempre nos deparamos é o da qualidade artística. Como garantir a qualidade de um objeto artístico criado por profissionais e não profissionais? Como avaliar essa qualidade? Nestes projetos é mais importante o processo ou o resultado? É possível separar um do outro? Teremos que abdicar de algum em detrimento do outro? Mas estamos a falar de qualidade artística ou qualidade cívica?
Iremos sempre deparar-nos com estes dilemas éticos quando estamos perante processos participativos. São complexos, não têm fórmulas nem respostas simples, mas alguns princípios podem ser assegurados para garantir, ou pelo menos contribuir, para uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos. Eu avanço aqui com alguns, mas haverá muitos outros. Em primeiro lugar, assumir os dilemas éticos e discuti-los no processo com todos os envolvidos. Apresentar claramente a proposta, mas dar espaço para ouvir e ajustar aos contributos de outros. Criar espaço e momentos de debate e decisão partilhada ao longo de todo o processo. Garantir tempo, garantir recursos. Não é possível desenvolver um processo transformador em pouco tempo e sem alocação de recursos suficientes, que não são apenas financeiros, mas também humanos, mediadores, outros profissionais qualificados. Dar continuidade aos processos. Os participantes vão querer sempre mais e é preciso saber o que responder no final. Conhecer as pessoas, os territórios, partir de questões que são próximas ao universo dos participantes. Reconhecer o valor e o conhecimento de cada um dos envolvidos, aquilo com que cada um pode contribuir e como pode fazer. Promover a consciencialização, o sentido crítico e o questionamento. Ter objetivos específicos e ajustados. Não esperar que a arte resolva questões que não são do seu foro. A arte não salva ninguém, mas abre esse horizonte de possibilidades. E é isto. Obrigada. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. E agora, para concluir estas 3 apresentações, nós vamos ter a apresentação Ver com vários sentidos. E para fazer esta apresentação temos a Emília Ferreira, que ela tirou-me aqui a folha e cortou-me 90% do seu currículo, de maneira que vai ser muito rápido fazer a apresentação. A Emília é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é mestre e doutora em História da Arte Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Faça favor. Posso pedir o Orlando? Obrigada. Eu vou falar de pé, se não se importam, porque eu não gosto de falar sentada. Tenho aqui várias notas, portanto vamos ver. Parecia quase combinado isto, porque a apresentação do Paulo e a da Marta já abrem, não é por acaso que estamos no mesmo painel, mas abrem uma série de pistas aqui, de coisas que eu também queria falar, mas antes de mais queria agradecer muitíssimo o convite e dar os parabéns à Câmara Municipal de Abrantes por ter um festival de filosofia, que é uma coisa que eu acho absolutamente fabulosa e irrepetível, ou melhor, e que deve ser muito repetida e muito divulgada. Portanto, muitos parabéns e muito obrigada. Bom, então, ver com vários sentidos. Eu queria começar por falar muito brevemente dos museus. Os museus, que são, na realidade, muitas vezes vistos como espaços fechados, são instituições centralmente urbanas, nasceram no seio da urbe, não são mosteiros que tenham surgido no meio da Idade Média, escondidos nos campos para criar condições ideais para que os monges, ermitas quase, se dedicassem ao estudo fechados no seu pequeno mundo. Pelo contrário, são espaços que nasceram para partilhar. São espaços que surgiram precisamente com o sonho da democratização do acesso ao conhecimento. E, portanto, é sempre um pouco triste quando se percebe que os museus, fruto provavelmente de alguma formação académica muito teorizada, que marca todos aqueles que depois chegam aos museus, porque todos nós vimos da academia, e provavelmente esquecemos-nos de um tempo em que não dominávamos o verbo, em que não dominávamos o conhecimento, e lembramos-nos apenas do momento em que nos tornámos especialistas ou qualquer coisa parecido com isso. E, portanto, falamos muito para aqueles que já conhecem e esquecemos-nos de falar para aqueles que não conhecem e que são justamente aqueles para os quais se criaram os museus. Porque, na realidade, antes disso, havia coleções, obviamente, havia arte
no espaço público, no espaço urbano e nos templos, nas igrejas, por exemplo, mas as outras coleções estavam nos palácios e eram apenas acessíveis aos seus proprietários, aos seus mais próximos, fossem eles amigos ou os viajantes que, muito bem apresentados, pudessem depois ter essas coleções franqueadas. Ora, os museus surgem justamente no sonho da democratização do acesso à cultura, no sonho iluminista da partilha do conhecimento e, portanto, é bom que não nos esqueçamos que os museus não são apenas para quem já conhece, mas, sobretudo, para quem ainda não foi iniciado. Não queremos excluir ninguém, mas isso não significa precisamente que continuemos a falar para os mesmos. E é uma coisa que a nós nos aflige particularmente, e se começarem a percorrer as inaugurações de arte contemporânea, falo na minha área, vão ver que a fauna é invariavelmente a mesma. E, portanto, este é um drama que nos assiste, porque se nós queremos falar de relevância, e relevância é uma palavra central, se quisermos falar de relevância, ou seja, de serviço público, de cidadania, de política, que é justamente o homem na polis, então os museus têm que começar a abrir buracos nos seus muros, porque não são conventos morados, apesar de nós estarmos, como dizia o José Augusto de França, em Portugal, como também em França, muito marcados por aquilo que ele chamou a maldição franciscana, ou seja, fomos instalados, na maior parte dos casos, em conventos franciscanos laicizados, mas a verdade é que já não somos conventos há muito tempo e, portanto, é necessário que nós comecemos a falar para todos. Falar para todos não significa ser simplista, e isto é um problema que muitas vezes afeta os curadores, que têm um medo muito grande disso, que afeta às vezes também alguns artistas, é preciso dizê-lo, que gostam que se escrevam textos muito obscuros sobre o seu trabalho para lhes dar um ar de maior densidade. A arte não carece da densidade do logos, a arte carece de outro tipo de discursos e por isso mesmo ela é outra coisa e por isso mesmo o discurso deve ser a criação de pontes e não o levantar de pontes levadiças ou o constante muralhar em torno do sentido. E por isso a arte, como eu tinha aqui esta nota, a arte, os museus são uma janela aberta sobre a história, no sentido que o Alberto lhes deu, e são uma forma também de viajar no tempo, no espaço, como muito bem disse o Paulo Pires Duval, em relação à arte e aquilo que ela nos possibilita. Nesse sentido, eu gosto sempre de lembrar o papel dos educadores, porque naquela linha da cadeia alimentar, o educador é sempre o smaller fish, é sempre aquele que é comido por todos os outros. There's always a bigger fish e o smaller fish é sempre o educador. E há uma espécie de hierarquia perversa nas artes e os museus padecem da mesma perversidade a esse nível, que é o facto de haver uma espécie essa tal hierarquia instituída que existe Deus, abaixo está o curador, depois, muito abaixo, está o público e mais abaixo ainda estão os educadores. A mim irrita-me profundamente essa visão do mundo que acho muito pobre e que nos vai levar, mais dia menos dia, ao desemprego. Sejamos claros e inequívocos. Num país sem recursos como o nosso, uma nova crise, em cima de todas estas, qualquer governo menos atento ao valor da cultura para a cidadania vai começar a fechar museus. E, portanto, no momento em que isso acontecer, ao contrário do que acontecerá com os estádios de futebol, os grandes espaços do circo do século XXI, de que os museus não fazem parte, ao contrário do que acontecerá se alguém fechar um estádio de futebol, ninguém se levantará para falar pelos museus, se nós, nos museus, não começarmos a trazer as pessoas para nós. E, portanto, essa participação de que os educadores são, de facto, os grandes formadores, tal como os professores nas escolas, têm de começar a criar problemas para seduzir as crianças, e o que o Paulo disse há pouco é absolutamente central. Não basta estarmos a falar das coisas de uma forma seca e monocórdica, a ler apontamentos para as criancinhas, para os adolescentes, seja para quem for, a matar toda a gente, a matar a curiosidade
e depois queixarmos de que ninguém tem curiosidade, de que ninguém quer saber de nós. Os educadores fazem esse papel. E ao contrário dos curadores, e eu estou à vontade para dizer isto com esta brutalidade toda, porque sou curadora e educadora, portanto tenho esta espécie de ambivalência. Mas a verdade é que, ao contrário dos curadores, que muitas vezes se esquecem que as exposições são para ser vistas por toda a gente, em particular nos museus públicos, que é o caso do meu, os educadores têm de lidar justamente com toda a gente, com os interessados, com os desinteressados, com os especialistas, com os leigos, com os miúdos que são curiosos, com os miúdos que não querem saber, os miúdos e os graúdos, porque também há adultos que são muito atentos, há adultos que são atenciosos, há adultos que são verdadeiramente desinteressados e muitas vezes até arrogantes, e portanto o educador tem de lidar com isso tudo e tem de conseguir chegar ao outro e de fazer o maior milagre de todos, que é fazer com que o outro regresse. E, portanto, para que regresse, existe uma coisa a que nós agora vamos chamando, socorrendo-nos do nosso velho Sócrates, que é essa abordagem maiêutica de abordar o outro em diálogo, não descurando nunca que o educador tem um papel de especialista, e nesse aspecto eu queria aqui também lembrar aquilo que disse o Bernard Lévy naquele seu célebre pequeno ensaio, O Elogio dos Intelectuais. Não vamos fazer de conta que o especialista não tem um saber especializado, não vamos menorizar esse saber, que é uma coisa que agora se faz muito também, que é fazer de conta que conhecemos todos a mesma coisa e estamos todos ao mesmo nível. Não estamos. Há gente que sabe muito. Eu não vou discutir com um médico, se tiver um problema de saúde e quiser saber o que se passa comigo, eu não vou discutir com o médico e dizer, mas eu não acho coisa nenhuma, ou posso achar muita coisa, mas o médico tem um saber específico. Nas artes e nas humanidades existem também saberes específicos. Está na altura de nós voltarmos a tomar o pulso disso, no sentido mesmo de marcarmos o nosso lugar como conhecedores, mas não para falarmos apenas para o umbigo, para falarmos para todos. Vou fazer aqui um parêntese. Já há uns anos, num encontro de museus no Equador, uma colega de Espanha fez um discurso muito interessante, mas muito cheio, e nem é muito típico nos espanhóis, que normalmente são bem mais claros do que nós, que temos essa grande tendência para falar para os pares, em vez de falarmos para os ímpares, que seria muito mais interessante. E ela fez um discurso completamente fechado, e eu no fim perguntei-lhe, mas tu falas tão claramente, porquê é que falaste de uma forma tão fechada? E ela disse, mas Emília, se nós não fizermos isto, já somos tão desconsiderados nas ciências humanas, que se começarmos a falar claramente, ninguém nos leva a sério. Não é verdade? Nós, se calhar, estamos a pensar na academia. A academia ou as publicações peer review, que na realidade repetem um discurso ilegível e que, espremido, na maior parte dos casos, não dá nada. E está na altura de nós começarmos precisamente a denunciar essas situações e a tomarmos novas decisões e novas atitudes perante a necessidade de aprendermos uns com os outros, mais uma vez recordo, não desvalorizando o saber específico dos educadores, dos especialistas, mas abrindo-nos à discussão, abrindo-nos ao debate, ampliando, e aquilo que o Paulo disse, mais uma vez, o dilatar, e que a Marta também referiu, a questão de nós percebermos o conhecimento específico que uns trazem, não desvalorizando o conhecimento dos outros, mas criando um ponto de encontro no meio, o tal caminho do meio a que é necessário chegar. Durante o confinamento fizemos uma coisa que foi, e já agora para falar de um aspecto, que foi uma forma de democratização possível, tendo em conta que não temos grandes meios. Nós fizemos, durante o confinamento, uma série durante os 2 confinamentos, 2 diários. O ano passado, o Diário das Pequenas Coisas, inspirado numa exposição que tínhamos na altura, que era Sara Afonso, Os Dias das Pequenas Coisas, e este ano, inspirado numa exposição que tínhamos sobre retrato, dilema de ser e parecer, fizemos um diário dos dilemas cotidianos. E este ano o nosso diário de dilemas cotidianos tinha 11 rúbricas, desde histórias do bairro, leituras de obras de arte, mas de uma forma emotiva, não apenas carregada de palavrões do jargão académico, mais uma vez, e fizemos também um trabalho para miúdos e graúdos ao fim de semana, isto tudo online, no Facebook e no YouTube,
tendo tido a oportunidade, através de mecenato, de contratar 2 artistas para fazer esse trabalho durante esse período. Um dos artistas, o Nelson Ferreira, criou fez aos sábados de manhã um trabalho que aqui está documentado por vários participantes que nos enviaram essas fotografias. Todas estas imagens têm autorização para poder ser partilhadas. Estão a ver o Nelson no ecrã do computador, no caso aqui ligado à televisão, a dar umas pequenas pistas técnicas para as crianças criarem desenhos. Foram crianças e foram adultos também que participaram. Nós tínhamos o receio de não chegar às crianças, porque o Facebook, nós sabemos, é uma rede social já assim mais para a minha idade do que propriamente para idades mais jovens, e, portanto, a ideia foi, vamos falar para os pais para eles levarem os putos com eles. E foi assim, de repente tínhamos pessoas com 50, com 60 anos a desenhar também, tínhamos os miúdos a desenhar, tínhamos as famílias inteiras a desenhar. Aqui temos alguns exemplos disso. Houve quem saísse do papel e passasse para o chão, a fazer os desenhos que o Nelson estava a dar pistas de como é que poderiam ser construídos. Aqui ainda de uma forma muito simples. Depois as crianças começaram a partilhar esses desenhos connosco, os pais mandavam-nos, e como se percebe até por estas 3 miúdas, começámos a ser seguidos, não apenas pelos portugueses, mas em todo o mundo. Tínhamos seguidores no Canadá, no Brasil, no Japão, na Austrália, um pouco por toda a Europa, e portanto não era só em Portugal, e muito menos só Portugal continental. Chegámos a ter 45.000 pessoas a verem o Fungagá das Artes, como chamámos, fazendo devida vénia ao José Barata Moura, que criou há muitos anos o Fungagá da Bicharada, que foi meu professor, devo dizer, de Filosofia do Conhecimento. E, portanto, houve como é que eu ia dizer? Houve várias pessoas a darem-nos o seu feedback daquilo que estava a acontecer. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu às tantas, o Nelson começou a apresentar também obras do museu, e eu às tantas pedi-lhe para que ele lançasse um desafio, que era apresentar um tesouro nacional. Ora, a pessoa começar a fazer grandes discursos sobre um tesouro nacional não tem interesse nenhum para miúdos de 4, 5 anos, mas o desafio foi partir daqui. Devem conhecer esta obra, é o Grupo do Leão, do Columbano Bordal Pinheiro. O Grupo do Leão foi pintado em 1885, mas o grupo, formalmente, o grupo criou-se em 1881, e celebrando este ano os 140 anos da formação do Grupo do Leão, eu disse ao Nelson, olha, lança um desafio às famílias, aos miúdos, aos crescidos, para que representem o Grupo do Leão como muito bem entenderem. Era também, além do mais, um grupo de amigos sentados a uma mesa. E convenhamos que durante o confinamento era das coisas de que mais saudades tínhamos, não é? E aqui temos só homens brancos, temos só homens de uma certa geração, temos só basicamente 2 tipos de profissões, literatos e artistas visuais, ou artistas plásticos, ou autores de belas artes, pintores. Mas se fosse hoje, quem é que essas pessoas poderiam representar num encontro de amigos? Poderiam representar os mesmos intervenientes, poderiam representar quem muito bem entendessem, e eu pedi-lhe, Nelson, diz-lhes que podem representar quem quiserem. Gente de todas as idades, todas as profissões, todos os credos, todas as orientações sexuais, religiosas, todas as etnias, até personagens ficcionais e até outras espécies, não tem que ser só o Sapiens, outras espécies. Pede-lhes o que quiserem, que façam o que quiserem. E então começámos a ter resposta, pedimos que respondessem a esse repto e pedimos apenas uma coisa, que fizessem os desenhos em formato A4 e que mandassem para o museu. Não lhes dissemos o que é que íamos fazer com aquilo, mas dissemos que ia ser uma surpresa. E também já lhes tínhamos dito que todos aqueles que depois do final do confinamento e durante os 2 meses seguintes aparecessem no museu com os desenhos feitos durante o Fungagá das Artes, que teriam entrada gratuita para si mesmo e para o núcleo familiar próximo durante esses 2 meses. E assim foi. E então, houve também artistas a participar, daqui, fim de festa. Outras profissões, outras cores, outros ritmos, só mulheres, e aqui uma série de ícones da luta sufragista em Portugal.
Um agradecimento da Paula Prates, que fez ela como artista e a filha também um desenho para o MNAC, e com o exercício também devolvido ao Nelson para ele responder. Isto foi um trabalho feito por um filho de um colega nosso, com 4 anos, e se virem está ali a mesa, muito bem representada, e portanto percebe-se perfeitamente que até está ali a bandeja à esquerda, é tudo uma questão de olhar com a devida atenção. Outras espécies e figuras ficcionais, eu gostei especialmente deste, devo dizer, até porque sou uma grande fã do Bugs Bunny, e por isso mesmo fizemos também o cartaz da exposição a partir deste desenho, e fizemos a exposição no meio do museu e não no espacinho de serviço educativo, como é costume. E isto deu-me, devo dizer, um profundo gozo, porque houve várias pessoas que disseram: mas desenhos de serviço educativo no espaço nobre do museu? É exatamente, cá está. Ou seja, isto é abrir as portas do museu, é trazer o outro cá para dentro. Tivemos, de facto, muitos desenhos que vieram de todo o mundo, isso deu-nos um gozo enorme. E tivemos muitas escolas a vê-los, e a vê-los com muita atenção, a descobrir os desenhos, a descobrir a diversidade da representação e a liberdade de representação e de interpretação que uma obra nos pode dar. E depois, e vejam que eles eram pequeninos também, alguns um pouco maiores que outros, e depois viram o Grupo do Leão com outros olhos. Ampliámos os sentidos. E esta também é uma das questões, porque de facto nós também queremos que haja essa ligação do tempo. O tempo, nós não vemos rapidamente, ao contrário do que muitas vezes pensamos. O olhar é muito mais lento do que imaginamos, mas mais do que isso, a assimilação do conhecimento é lenta. Não sou eu quem o diz, é o Lamberto Maffei, que sabe mais disto do que eu, porque é um neurocientista italiano que tem estudado muito estas questões da percepção e do funcionamento do cérebro. Ele também recorda que um cérebro que não seja provocado, que não seja espicaçado, é um cérebro que fica comatoso. Um cérebro sem atividade fica quase como um cérebro em coma. Portanto, trabalhémo-lo. Para isso, os museus são espaços de tempo cronológico e kairótico, ou seja, o outro tempo íntimo, o tempo da criação, e são espaços de grande inquietação. A arte não nos salva, mas às vezes salva-nos momentaneamente. E essa foi uma das experiências que fizemos. Eu estou mesmo a terminar. No fim de tudo, fizemos também uma obra coletiva. Esta obra tem mais de 80 autores. É uma outra versão do Grupo do Leão, foi feita já depois do confinamento no jardim do museu, orientada pelo Nelson Ferreira, e devo dizer que finalmente eu agora tenho uma obra de arte no meu gabinete, e é esta. Muito obrigada. Muitos parabéns. E agora eu agradeço aos três porque cumpriram na íntegra o tempo que lhe foi recomendado e permite-nos agora que possamos conversar um bocadinho e partilhar aqui e discutir muitas das pistas que foram deixadas. Por isso, eu desafio a plateia. Mário. Eu acho dispensável. Não é publicar, exato. Chamo-me Mário Pissarra, fui professor de Filosofia. Em relação à exposição de Paulo Pires, permita-me de discordar de 2 ou 3 aspectos. O primeiro é o conceito de indistinar. Para indistinar, implica que se aceita o destino.
Porque intestinar é a negação do destino. Ora, eu não aceito o destino, não posso intestinar. Este é o primeiro aspecto que me parece que... Eu sei que por detrás disto está o problema do Stiliskeit dos alemães, que é a destinação. E a destinação não é exatamente a mesma coisa que o destino. Porque a destinação é que é o tender para, e não o destino no sentido de fortuna portuguesa ou do fado. Portanto, nesse aspecto, discordo de si nessa interrogação, tal e qual como discordo de si num outro pormenor. Efetivamente, a noção de mundo como horizonte de possibilidades não é a heideggeriana. É do seu mestre, que ele tratou tão mal por causa da sua ideologia nazi. Todos conhecemos isso e, portanto, a noção disso está bem visível, por exemplo, nos mundos da vida, do Husserl. Também gostaria de lhe dizer que o termo expandir-se, o outro que até deu mais, dilatação, me fere um pouco a sensibilidade. E fere um pouco a sensibilidade porque não lhe vejo. A dilatação está normalmente ligada aos sólidos, etc. Não propriamente à pessoa. A pessoa cresce ou desenvolve-se, não se expande. Eu sei que os franceses têm a noção de épanouissement em relação à personalidade e à pessoa, mas não sei se o termo de dilatação, por exemplo, a dilatação do tempo e do espaço, eu percebo. Em relação à pessoa, tenho aqui, sim, algumas resistências. Gostei muito da noção que apresentou do compromisso e as observações que fez sobre a atenção. Em relação à Emília, também gostava de fazer aqui apenas um pequeno reparo, porque acho que é um perigo. Quando falou nos educadores, falou no diálogo socrático. Eu tenho algumas reservas em relação ao diálogo socrático, mesmo na educação. Porquê? Primeiro, porque não aceito o pressuposto que conhecer é recordar, ou seja, já lá estava. Portanto, como não aceito este pressuposto, o diálogo, e esse diálogo ilustrou muito bem, por exemplo, que às vezes não é um diálogo, é um pseudo-diálogo, por exemplo, dos exploradores, etc., porque, tal como quando o Yankelevich analisou o diálogo socrático, diz assim: eu fico sempre com a impressão que o Sócrates nunca teve um dialogante. O Sócrates era um idiota de serviço. E o idiota de serviço está presente quando, por exemplo, nos diálogos dos curadores e de outras pessoas em relação ao público, que falam de uma forma tal que, não só pelas palavras que dizem, mas o modo como o dizem, reduz o outro a quê? A uma minoridade, a uma incapacidade. Ora, isto não há diálogo possível assim. O diálogo pressupõe outros pressupostos que não os socráticos neste aspecto. Muito obrigado. Eu dou a palavra ao Paulo para poder... Ótimo, adoro alguém que discorda. Fico mesmo contente. Obrigado, professor. Porque permite, de facto, que alguma coisa possa acontecer e tentarei explicar ou aprofundar o que apontou e aceitar também parte daquilo que disse. Primeiro, o intestinar. Eu gosto profundamente da palavra porque, ao contrário do professor, acredito que, infelizmente, do ponto de vista sociológico, estamos muito destinados, tantas vezes, se não houver nada que não mude esse destino. Ou seja, sabemos hoje
que, por exemplo, no caso do sonho americano, que todos muito gostamos, na verdade é uma percentagem mínima, para não dizer ínfima, daqueles que conseguem sair da pobreza onde nasceram. E, portanto, essa ideia, até do ponto de vista sociológico, de números, é fácil de perceber. E aqui foi dito também em relação aos públicos ou não públicos. Nós percebemos que os visitantes dos museus, os visitantes ou as idas aos teatros, mesmo com toda a tentativa, ou todas as tentativas que as escolas fizeram nos últimos anos para que esse acesso fosse mais democratizado, não deu o resultado que nós queríamos. Não deu. Significa que continuamos com esse mesmo destino. Ou seja, quem é que vai ao teatro, quem é que vai aos museus? As mesmas classes que iam no princípio do século. Isso é terrível. E não pode ser um destino. E, portanto, eu não acredito no destino no sentido de... Deixe-me só dizer, não acredito no destino no sentido de estar traçado na palma da mão, ou, obviamente, não é esse destino que estou a falar, mas percebemos que há constrangimentos sociais, há constrangimentos que são determinantes na forma como vivemos e como o futuro tantas vezes está traçado. Sabemos, por exemplo, que a escolaridade da mãe afeta muito a forma como os alunos poderão ter sucesso ou não poderão ter sucesso a seguir. Portanto, como é que a escola pode ajudar a intestinar isto? Ou seja, a que estes constrangimentos não sejam forçosamente, ou não levem forçosamente ao tal destino? Como é que podemos desviar isso que seria um destino traçado? É claramente o que me interessa e o que eu julgo que a escola deve fazer e o que a cultura pode fazer também. Isto, obviamente, não passa pela cabeça acreditar num qualquer destino, nem escrito nas estrelas, nem escrito à partida numa qualquer entidade substancial da nossa identidade. É no sentido de intestinar, porque há condições sociológicas, históricas, económicas, familiares, que nos marcam e essas não escolhemos. Portanto, não é destino, mas não é uma escolha nossa. E, no entanto, culturalmente, percebemos que a escola pode claramente mudar isso. Eu não gosto da expressão elevador social, não a uso aqui, mas percebemos como ela também pode estar ligada. Por outro lado, há um intestinar outro, que é o que aqui também foi aflorado, que é uma espécie de não ficarmos presos na nossa formação ou na nossa especialização. Também há um perigo imenso nesse destino que a formação, tantas vezes académica, nos dá, que é, eu sou especialista em... Dizem muitas vezes no campo do Plano Nacional das Artes e na formação do Plano Nacional, nas formações que fazemos, que é, eu sou de economia, não sou daqui. Não, é de economia, é daqui. Porque a cultura é de todos. E é para todos, não é só para os das artes, ou só para aqueles que estão ligados familiarmente ao meio cultural. E isso é um destino que temos que mudar, que significa deixar cair essa ideia que a especialização também nos marca e marca a forma como vamos viver, ou vamos fazer, ou seremos depois. Agradeço a correção em relação ao Husserl, não a conhecia em relação ao Husserl, lia e aprendia em Heidegger, e desta fórmula, e com esta fórmula, o horizonte de possibilidades, e foi aí que aprendi e lerei e procurarei em Husserl essa referência. Quanto à questão do dilatar, obviamente a dilatação aqui não é a dilatação dos corpos, ou seja, é a dilatação precisamente do tempo e do espaço que forma a pessoa humana. Nesse sentido, interessa-me muito essa noção de dilatação, que é uma metáfora, e como todas as metáforas, imprópria. Mas a graça também de uma metáfora é precisamente ser imprópria e não ser de encaixe naquilo que é a linguagem habitual. Se provocou ou se provoca, fico contente, porque isso obriga-nos a pensar. Nesse sentido, o dilatar aqui tem muito mais a ver com o corpo, tem mais a ver com o dilatar das possibilidades que trazemos em nós e que eu julgo que é isso que nos define enquanto humanos. Ainda que haja dilatação, dilatação dos vasos, há dilatação também dos corpos. Há partes do nosso corpo que crescem em determinadas alturas por dilatação. Portanto, a dilatação é qualquer coisa que também nos pertence enquanto corpos, mas não vou por aí.
Emília. Bom, em relação à maiêutica, eu também, obviamente, não é uma apropriação exclusivamente minha, é uma tendência agora que eu diria bastante generalizada internacionalmente na questão da educação em museus, esta apropriação do termo maiêutica, e no fundo é, tal como o Sócrates, dar à luz as ideias dos outros. Não, obviamente, que eu acredito que participemos todos do mundo das ideias, estou bastante distante dessa visão socrática do conhecimento, mas acredito profundamente na capacidade de podermos trazer e retirar dos outros um conhecimento prévio que trazem e, sobretudo, uma abertura ao risco. E vou dar um exemplo muito concreto. Eu acho que vou fazer um parênteses primeiro. Eu acho que uma das palavras que tem sido mais desvalorizada na educação das crianças nas últimas gerações provavelmente terá sido o não. Agora não se diz não às crianças, não vão elas, coitadinhas, ficar traumatizadas e, portanto, estamos a criar tiranos que irão traumatizar os outros porque nunca tiveram um não pela proa. Porém, nos museus, um não à interpretação é um dizer a essa pessoa que aquilo que ela está a ver, ela não está de facto a ver, como se houvesse apenas um certo e depois muitos errados. E há 3 anos, lembro-me de numa visita num Dia Internacional dos Museus, uma visita à parte da coleção que tínhamos exposta, uma colega minha estava a falar sobre um determinado tipo de pensamento estético no século XIX, na segunda metade do século XIX, ligado ao romantismo, à expressão de um dramatismo na paisagem, etc. E perguntou a um grupo de adolescentes qual é que vocês acham que é a obra que, a seguir àquela de que ela estava a falar, está mais relacionada com isto. E houve uma miúda, uma adolescente, que disse, é esta, e apontou para o Só Deus do Métrasse, que não era uma paisagem, e, portanto, a minha colega, a primeira coisa que disse foi não, e eu ia morrendo, devo dizer, porque eu senti a turma toda, embora não se tendo mexido, eu vi o espírito deles a dar um passo atrás, ou 2 ou 3. Eu vi-os recuar mentalmente, emocionalmente, e pensei, acabou-se, estes miúdos nunca mais põem os pés no museu, porque ela acabou de ser publicamente humilhada. Foi como se lhe tivessem dito, estúpida. Está-se mesmo a ver que não é nada disso. Idiota. E, portanto, antes de avançar, eu disse, não, desculpa, já agora gostava aqui de levantar uma questão. Gostava de saber o que é que tu viste nesta peça que te fez dar essa resposta. A miúda respondeu-me imediatamente, eu não vi nada. Não, claro que viste, eu achei tão interessante. E comecei a puxar, foram uns bons 5 minutos a puxar, a tentar desfazer o que aquele não tinha, a porta que aquele não fechou, podia ter sido uma porta. E eu não sei se foi ou não estou aqui a dizer salvei o dia bestial, não é nada disso. Mas eu tentei, de facto, voltar um pouco atrás. E a partir do momento em que ela começou a falar, os outros depois começaram também a falar, e a turma depois saiu de lá, de facto, mais distendida, e eu espero que com vontade de regressar. Portanto, é aí que eu falo de maiêutica. Não é nós abdicarmos também do nosso conhecimento, e o Sócrates, de facto, parecia muitas vezes que tinha um idiota de serviço, e não era por acaso que ele ia escolher não um parceiro, não um par, mas um ímpar, para o diálogo. Mas a verdade é que a nós, como especialistas, falta-nos também perguntar aos outros o que é que estão a ver. E de cada vez que alguém olha para uma obra e vê uma coisa, posso-lhe dizer que por mais que olhemos para as obras, nós nunca as escutamos, não é? E há sempre alguém que vê uma coisa que nós nunca vimos. Há sempre alguém que nota um pormenor, e esse pormenor pode, também a nós, como especialistas, ou pelo menos mais próximos das obras, pode-nos de repente abrir todo um novo mundo. Estamos sempre todos a aprender, e essa é a grande beleza da vida, porque aquelas pessoas que dizem, eu já sei tudo, devem ter uma vida profundamente estúpida, porque não têm mais nada para aprender, e tenho a certeza que, como o Maffei, essas pessoas têm o cérebro em coma e ainda não deram por isso. Portanto, quando falo de maiêutica nesse sentido. Provocar atividade mental sensível, ampliar os sentidos, também não é dar sentidos de equilíbrio ou desequilíbrio, não são só sentidos fisiológicos, são sobretudo sentidos metafóricos. Ampliar os sentidos tem a ver com isso. E eu acho que esse é o papel da educação, e é o papel da educação também nos museus. Muito bem. Mais alguma
Eu tinha uma... Eu achei curioso... João Dias. Eu sou escultor. Eu fiquei curioso na apresentação da Emília sobre quando ela mostrou aquelas soluções todas que eles encontraram para continuar a desenvolver um serviço educativo enquanto o museu estava fechado. Sim. Ok. Fiquei curioso porque todo aquele esforço foi feito durante o confinamento, não é? Sim. E normalmente não se vê nada sobre o museu, ou vê-se muito pouco quando o museu está em funcionamento normal. Ou seja, houve ali um espaço, não é? Porque eu sei que o museu, se calhar, não tem todos os recursos que deveria ter. Pois, sabe? Exato. Então há ali um esforço humano dedicado extra a essa comunicação. E acho que era interessante. Pronto, e acho que isso é um papel muito importante do museu. É o museu estar aberto, comunicar com as escolas que estão ali à volta, atrair públicos novos, atrair quem não está lá. E acho que agora, durante o confinamento, conseguiram isso mais até do que antes. Pronto, era isso. Posso Claro. Obrigada, João. Achas bem, porque na realidade nós conseguimos também fazer este trabalho durante o confinamento, porque tínhamos uma pessoa com um contrato por uns meses e pudemos, como eu referi, através do mecenato da Fundação Milênio BCP, contratar 2 artistas para trabalhar connosco. O resto foi a equipa do museu a criar conteúdos, os textos, os pequenos filmes, e depois eu também lancei aquele repto aos artistas, que os artistas tão generosamente agarraram, que foi os depoimentos de artistas para falarem justamente do seu processo criativo, também porque estava muito cansada de ver uma série de comentários nas redes sociais, qual é o problema da cultura estar fechada, essa desvalorização e esse não ter noção de para que é que a cultura serve, é uma coisa que me faz muita confusão e que mais uma vez sublinha a fragilidade que a cultura vive, sobretudo em Portugal, não é? E a fragilidade em que nos encontramos todos, os profissionais da cultura no sentido dos artistas, sejam eles artistas visuais, os músicos, os atores, etc., como também quem está nas instituições, porque de facto as pessoas não reconhecem aqui relevância. E muita gente dizia mesmo, também se estivermos uns tempos sem arte, qual é o problema? E muito sinceramente eu tive vontade de dizer, perfeito. E houve uma altura que disse mesmo a uma senhora, para ser coerente, faça-me um favor. Não pode ver um filme durante este período, não pode ler um livro, não pode ouvir música, não pode rodear-se de coisas belas, não pode fazer nada que tenha a ver com as artes, porque elas, de facto, são supérfluas. E a arte não nos salva, mas, na realidade, eu discordo inteiramente disso. Eu acho que a arte é que nos salva. E posso falar por mim, tenho 58 anos e nunca tive a sorte de para os grandes dramas da minha vida, me poder socorrer, fosse de literatura, fosse de música, para sair do buraco. Ou de pintura, mas sobretudo a literatura e a música, devo dizer. E, portanto, salvou-me muitas vezes, muitas vezes. E, portanto, aí o que aconteceu, voltando à questão dos meios, os museus, de um modo geral, os museus do Estado, por razões que são transversais a toda a função pública, estão a ficar esvaziados de gente, e um dos problemas é justamente o dos serviços educativos. E nós, neste momento, não temos possibilidade de continuar um trabalho, porque não temos gente connosco, não temos equipa de serviço educativo. Naquela altura tivemos-la também, porque tivemos um mecenato que nos ajudou a fazê-lo. E quisemos justamente abrir essa porta que o digital nos abria, mas agora queremos que as pessoas vão aos museus, porque precisamente os outros sentidos também são, nós vemos uma obra de outra forma quando estamos perante ela. É outra coisa, é mesmo outra coisa. E como alguém que chora em frente à pintura, e eu sei que há pouca gente que o faz, porque há até um estudo sobre isto, e eu faço parte dessa minoria de idiotas que chora baba e ranha em frente à pintura, é outra coisa, é mesmo outra coisa. Os painéis de São Vicente, as 2 mulheres correndo na praia do Van Gogh, a Noite Estrelada do Van Gogh, eu já os tinha visto 300.000 vezes em reproduções, e quando me pus à frente daquilo, dilúvio.
Mais alguma intervenção? Então permitam-me que faça para concluir 2 ou 3 sublinhados, com o risco de sublinhar de forma errada e perverter aquilo que disseram, mas mesmo assim vou ter essa ousadia. Ao Paulo, eu gostei muito especialmente 2 conceitos. O conceito de intestinar, eu gostei muito dele. Não vou pôr em causa as objeções que o Mário Pissarra fez do ponto de vista filosófico, estritamente filosófico, mas em termos pedagógicos e em termos... é muito forte. A função da escola, eu acho que é muito essa. É mexer naquilo que é um preditor de insucesso. E isso eu tenho que o reconhecer. E depois gostei também particularmente de dilatação. A arte dilata no sentido de alarga o mundo, abre fendas, como disse e bem, e também fazer aqui um sublinhado de reconhecimento, de mexer naquilo que se calhar é o fundamento da pedagogia, que uma coisa é transmitir conhecimento e a outra é desencadear comportamentos. Eu só conheço, eu só aprendo quando sou capaz de fazer com qualquer coisa com aquilo que aprendi. Caso contrário, não é bem conhecimento, é uma espécie disso. Foi aquilo que eu tirei das suas palavras. Se eu interpretei mal, peço desculpa. Da Marta, eu gostei muito da noção de participação ativa, da chamada de atenção de ausência de barreiras na vida cultural das cidades. Ou seja, todos nós temos uma palavra a dizer. E depois os níveis de participação também nos orientaram nessa forma de participar. Parabéns também por isso. E por último, a Emília, esta democraticidade ou democratização do acesso à arte, à cultura, aos museus, foi muito, muito conseguida. O não falarmos para os pares e falar para os ímpares, eu gostei muito. Gostei muito. A palavra ímpar tem uma força tremenda. E conseguiu. Por isso, eu agradeço aos 3 as brilhantes apresentações que fizeram e, mais uma vez, dou os parabéns à Câmara Municipal e à organização do festival para por mais este festival de filosofia, e a todos vós, muito obrigado por, num final de tarde, estarmos aqui a dar se calhar, como tão bem empregue este tempo. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Alvin Maia, os museus, não é? Cuidar, expor, emocionar. A arte e os museus.